Bom dia, senhores alunos do CPM-GES. Hoje estando aqui, para falar um pouquinho do nosso conteúdo, já referente ao segundo bimestre, que é sobre os conceitos básicos da cinemática. Semana passada eu coloquei uma videoaula para vocês fazerem os apontamentos, sobre esse conteúdo, mas hoje eu vim aqui para estar falando, a nossa língua, do nosso jeito, para estar elucidando algumas dúvidas que porventura surgiram. Esse ano do primeiro ano do ensino médio, dentro de física, nós estudamos o ramo mecânica. A mecânica, ela é dividida em duas partes, vamos dizer assim. Cinemática, que estuda as características do movimento. Então, os elementos que compõem o movimento, vocês estudam dentro da cinemática. Já a dinâmica estuda as causas, as consequências do movimento. Que isso a gente vai estudar já no segundo semestre. Para essa parte agora, para a gente poder estar elucidando, fazendo alguns apontamentos da cinemática, eu coloquei aqui algumas figuras que eu vou estar passando para vocês e a gente vai estar falando. O primeiro ponto, dentro da mecânica, é definir, então, o que é movimento e o que é repouso. Porque como que eu vou estudar movimento se eu não sei o que é movimento? Então é muito comum quando a gente pergunta para os alunos o que é movimento e os alunos falarem que é uma coisa que está mexendo, alguma coisa assim. Tá, isso aí a gente entende, tranquilamente. Porém, dentro da física, a gente tem que basear isso nos nossos elementos. Então a gente tem aqui o elemento espaço e nós temos o elemento tempo. Então, baseado nesses dois elementos, a gente vai fazer o conceito de movimento e repouso. Então, o que seria espaço? O espaço é o lugar que você está ocupando, Então, se agora eu estou aqui nessa posição, isso significa que é o meu espaço, certo? Então, por exemplo, nesse momento agora, eu estou aqui diante da câmera, na mesma posição, está passando o tempo e eu estou no mesmo lugar. Isso significa que eu estou em repouso, ou seja, continua no mesmo lugar ao longo do tempo, tá? Já o movimento é exatamente o contrário. Se você estava numa posição e vai para outra posição, outro lugar ao longo do tempo, conceitos, eles têm maneiras, visões diferentes de estar acontecendo. Eu posso estar falando de uma mesma situação que, dependendo do ponto de vista do referencial, ou ele pode estar ao mesmo tempo em movimento e ao mesmo tempo em repouso. Um exemplo clássico mesmo, que praticamente todo professor de física vai falar para vocês, é você viajando em um carro, certo? Então vamos entender essa questão do referencial. Se você é o motorista do carro e você está viajando, em relação ao carro, você muda de posição? Ou o motorista continua lá do mesmo jeito? Sempre sentado no banco, atrás do volante, dirigindo, Então, tanto o motorista quanto os passageiros daquele carro, em relação ao carro, eles estão em repouso, porque eles continuaram na mesma posição ao longo do tempo. Agora, já em relação à estrada, aí não, aí a mesma situação, olha para vocês verem, a mesma situação daquelas pessoas viajando em um carro, em relação à estrada, em relação à casa da onde vocês saíram, do lugar que vocês saíram, aí vocês já estão em movimento, Mudou de posição ao longo do tempo, tá? Então aqui eu coloquei um desenho e vou mostrar para vocês. Então, olha só, aqui eu coloquei uma estrada e é muito comum nas estradas a gente encontrar essas placas, de sinalização, que nada mais é a posição nessa estrada
né, que se encontra determinado carro, ou a posição, a orientação mesmo diante da estrada. Então é comum a gente ver lá as plaquinhas, quilômetro 10, quilômetro 20, 50, 100, 200, depende da estrada. Então, só para vocês verem aqui o que a gente acabou de dizer na prática. Então, se eu tô aqui nesse quilômetro 10, o carro tá parado ao longo do tempo, ele fica aqui no acostamento, suponhamos, esse carro está em repouso. Agora, se ele sai do quilômetro 10 e chega no quilômetro 50, ele mudou de posição. Ele saiu do quilômetro 10 e foi para o quilômetro 50. Então, aqui houve movimento. Ele não gasta um tempo para fazer isso? Gasta. Então, a gente chama isso aqui de delta T. Ou seja, isso é um intervalo de tempo. Na física, toda vez que aparecer o delta, que é esse símbolo aqui grego, indica pra gente a palavra variação. E toda variação vai ser igual ao final menos o inicial. Então, isso aqui é delta T, que é variação de tempo. Então, é tempo final menos tempo inicial. Ah, professora, mas como assim, né? Como assim? Suponhamos que você saiu daqui, da quilômetro 10, 1 hora, certo? Então, se você saiu, é o seu tempo inicial, aonde você saiu. E você chegou no quilômetro 50 às 2 horas. Certo? Ou seja, esse é o tempo final da sua viagem, tá? Então, começou aqui 1 hora e terminou às 2 horas. Aí eu te pergunto, quanto tempo você gastou para fazer essa viagem, né? Esse percurso. Então, quando eu faço essa pergunta, eu estou falando em delta T, variação do tempo, ou seja, o intervalo de tempo que você gastou. Então, isso aqui nada mais é que 2 horas, que é o tempo final, menos, que é o menos da própria fórmula, da variação, né, indicação do delta, o 1 aqui, que é o tempo inicial. Ou seja, você gastou nessa viagem o tempo de 1 hora, tá? Então, isso aqui é um outro elemento dentro da cinemática, tá? E quando a gente fala de posição, também é outro elemento da cinemática, que é o deslocamento. Então, se eu tenho aqui a saída desse carro desse ponto, essa é a minha posição inicial. E já o quilômetro 50, que foi onde esse carro chegou, é a posição final, certo? Bom, se eu tenho duas posições agora, eu vou ter então o deslocamento, que a gente representa por delta S. Olha de novo o delta aqui, que também indica variação, só que agora é variação do espaço. Então, o significado da variação é o mesmo, então é posição final menos posição inicial, certo? Então, a gente tem aqui deslocamento. O deslocamento, nesse caso, vai ser igual a quanto, então? Olha, ele chegou na posição final, certo? É esse que você coloca primeiro. Então, posição final, 50, menos posição inicial, 10, certo? Então, o delta S aqui foi de 40 quilômetros. Tá? Eu coloco 40 quilômetros porque aqui a unidade lá do SI é o quilômetro. Se fosse metro, eu colocaria 40 metros, tá? Bom, muito importante, a gente já viu vários significados aqui importantes dentro da cinemática. Agora, através da relação dessas duas grandezas, nós temos uma outra grandeza, que é a grandeza velocidade. Então, a gente diz que a velocidade é a relação do espaço sobre o tempo, tá certo? Se eu quero falar de uma velocidade de uma maneira geral, eu vou chamar essa velocidade de velocidade média, que é igual ao delta S sobre delta T. Olha, o deslocamento, que é isso aqui que a gente acabou de ver,
E o intervalo de tempo, que é esse aqui que a gente fez também. Então, se eu quero saber a velocidade desse carro nesse percurso, basta eu dividir o deslocamento pelo tempo. Então, nesse caso aqui, no lugar do ΔS, nós vamos colocar 40 quilômetros. Dividido pelo tempo que ele gastou nessa viagem, que foi de 1 hora. Então, 40 dividido por 1, 40 quilômetros por hora. Ora, do mesmo jeito que eu fiz a divisão dos números, eu também faço a divisão das unidades. Então, aqui eu tinha uma unidade quilômetro e aqui no tempo eu tinha a unidade hora. Então, formou aqui a unidade de velocidade, que é uma unidade derivada, né? Nós vimos isso aí nas aulas anteriores, de 40 quilômetros por hora. Certo, pessoal? Então, é isso que eu queria estar mostrando para vocês hoje. Logo, logo, mais vídeos aí para vocês, tá bom?